tudo em paz. Então, os níveis de organização que o nosso organismo apresenta, que o nosso corpo apresenta. Quais são esses níveis de organização? Vamos nos deter a trabalhar um pouco mais sobre isso agora. O organismo humano, ele apresenta diferentes níveis de organização para ter condições do organismo funcionar adequadamente. Os principais níveis de organização do corpo humano. Como é que o corpo humano está organizado? O primeiro grande nível de organização do corpo humano são as células. Outro nível maior ainda são os tecidos. Depois dos tecidos, outro nível de organização ainda maior são os nossos órgãos. Depois dos órgãos, um outro nível de organização superior ainda, maior ainda, são os nossos sistemas. E por fim vem o seu organismo, o seu corpo, como você pode ver aí, ok? São esses principais níveis de organização do corpo humano. Confira na imagem. As células é o primeiro nível de organização. Elas se agrupam e formam os nossos tecidos. Os tecidos se agrupam e formam um nível maior, os órgãos. Os órgãos se agrupam e formam um nível maior ainda, que são os sistemas do nosso corpo. Por sua vez, os sistemas, todos eles, se agrupam, se arrumam, se organizam e formam o nosso organismo, o organismo humano. Veremos isso agora de forma mais detalhada. Comecemos aqui estudando as células, o nosso primeiro nível de organização, conforme você viu no slide anterior. Bom, as células são as unidades básicas. As células são as unidades que fazem o nosso corpo funcionar. Tudo começa nela. No entanto, nem todas as células do organismo têm o mesmo formato e apresentam a mesma função. Vamos estudar aqui alguns tipos diferentes de células. Queremos dizer que o formato da célula está associado, está ligado, está relacionado com a função que essa célula, desempenha no nosso corpo, no nosso organismo. Então, o formato de cada célula do corpo está ligado ao tipo de função, de trabalho que ela executa. Vamos começar aqui falando sobre as células que formam os nossos músculos. Tu está vendo aqui neste desenho uma fibra. É o nome das células que formam os seus músculos. Então, as fibras são células alongadas. Como você pode ver, ela é bastante longa e podem se contrair com facilidade. Se contrair e se estender com facilidade. Como você pode ver aqui, tá certo? Por ela se contrair e se estender, por este motivo, elas são responsáveis pela movimentação do nosso organismo. Um outro tipo de célula que merece destaque das centenas de trilhões que tem o nosso corpo são as hemácias, que também vocês podem chamar de glóbulos vermelhos. Essas célulazinhas que você está vendo aqui, as hemácias ou glóbulos vermelhos. Então, são as células vermelhas do sangue. Elas têm esse formato arredondado. Observe que elas são bastante diferentes das fibras musculares, né? Agora, por que ela tem esse formato arredondado? Isso facilita o movimento dela dentro dos vasos sanguíneos, dentro das veias e das nossas artérias. Já pensou se ela fosse compridona daquele jeito, como as fibras musculares? Elas não poderiam se movimentar adequadamente. Observe essa imagem aqui, essa animação. Elas não poderiam se movimentar adequadamente dentro dos nossos vasos sanguíneos, tá bom? Neurônios.
Outro tipo de célula que merece destaque no nosso organismo são os nossos neurônios. São as nossas células nervosas. Aqui está um neurônio em forma de desenho e aqui está ele em forma de animação no computador, ok? Então, os neurônios são células que formam o nosso sistema nervoso. Você pode perceber que são células longas, são células bastante alongadas também, com ramificações. Observe que elas têm aqui como se fossem alguns ramos, alguns galhos. Essa característica favorece a captação e a transmissão dos impulsos nervosos. O nosso sistema nervoso, ele funciona através dos impulsos nervosos, que acontece através de descargas elétricas nos neurônios, entre um neurônio e outro. Então, para essas descargas acontecerem, transmitir as informações, preste atenção nessa animação aqui, tá legal? Então, essas células, elas precisam ser bastante alongadas. Esses prolongamentos aqui, essas ramificações curtas, elas captam as sensações, transmitem para a parte mais larga do neurônio e é transmitida para outras partes através desse prolongamento mais comprido, certo? Por isso que os neurônios, eles estão adaptados a transmitir informações, mensagens através do nosso corpo. O primeiro grupo de tecidos que iremos estudar é o tecido epitelial. Você vê aqui nestas fotos algumas amostras desse tipo de tecido. Existem diferentes tipos de tecidos epiteliais. Bom, o tecido epitelial, ele tem a função, ele é responsável pelo revestimento de superfícies internas e externas do nosso corpo. Em outras palavras, o tecido epitelial, reveste os nossos órgãos por dentro e por fora. Interna é por dentro, externa é por fora. Então, esse tecido reveste as partes do nosso corpo, tanto internamente quanto externamente. Sua pele, por exemplo, por fora tem a epiderme, que faz parte do tecido epitelial. Suas células, como você pode ver aqui, olha, nessas amostras, suas células, elas são perfeitamente ajustadas e unidas umas às outras. Pode verificar aqui nessas diferentes amostras, preste aí atenção, que as células que formam esse tipo de tecido, elas são unidas, bem juntas umas às outras, tá certo? Como se fosse assim um ladrilho de um piso. Por este motivo, por serem bem unidas, ter pouco espaço entre elas, essas células, elas se agrupam e formam o tecido epitelial, que tem a função de revestir nosso organismo, tanto interna como externamente. Amostras de tecido epitelial de diferentes partes do nosso organismo. Tecido conjuntivo, outro tipo de tecido que a gente gostaria de destacar é o tecido conjuntivo. Esse tipo de tecido tem a função de preencher o espaço entre os tecidos e os mantém unidos. Você vê aqui uma amostra do tecido conjuntivo que forma a nossa cartilagem, o desenho, tá legal? Bom, nesse tipo de tecido as células estão bem espalhadas e o espaço entre elas, por elas estarem espalhadas, observe bem, está aqui uma, outra, observe o espaço que tem para as próximas células. Existe aqui, como você pode perceber nesta foto, um espaço entre as células. E esse espaço, ele é preenchido por um material que é liberado pelas próprias células, que é produzido pelas próprias células. Esse material é chamado material intercelular.
Esse termo significa simplesmente material entre as células. O material intercelular varia de acordo com o tipo de tecido. Vocês vão estudar melhor os tipos de tecidos lá no 8º ano do seu ensino fundamental. A gente vai estudar mais detalhadamente esses tecidos aqui. Tecido muscular ou tecido musculoso, terceiro tipo de tecido. Esse tecido é formado por células capazes de se contrair. O que é isso? Se contrair é diminuir e aumentar de tamanho, como vocês puderam ver naqueles slides anteriores, uma amostra das células que formam os nossos músculos. Então, esse tipo de tecido é formado por células chamadas fibras, e elas são capazes de se contrair, quer dizer, contrair significa diminuir o seu tamanho, e se estender, se expandir, quer dizer, aumentar o seu tamanho. Observe aqui algumas amostras, alguns tipos de tecido conjuntivo. Encontramos esse tipo de tecido em todas as partes do corpo possível de movimento. Então, esse tecido, por as células se contrair, se estender. Então, esse tecido ele está adaptado aos movimentos do corpo. É ele quem faz os movimentos dos órgãos. Agora, esse movimento ele pode ser voluntário. O que é um movimento voluntário? É aquele que depende da nossa vontade para ser realizado. Ele também pode ser involuntário. O que é um movimento involuntário? É aquele que não depende da nossa vontade, ele é automático. É o próprio cérebro quem o faz, sem que tomemos conhecimento. Esse tipo de tecido aqui é o tipo de tecido que forma a carne do nosso corpo, é o tecido esquelético. Eles têm movimentos voluntários, quer dizer, nós é quem dominamos ele. Ele forma os músculos dos braços, forma os músculos das pernas, do abdômen, enfim. Esse tipo de tecido muscular funciona de acordo com a nossa vontade. Esse tipo de tecido muscular aqui, ele forma o tecido cardíaco, tá certo? Aqui são células estriadas cardíacas e forma órgãos como o coração, por exemplo. Já não depende da nossa vontade. Você não controla os movimentos do coração, e sim o cérebro. Então tem movimento involuntário, tecido cardíaco. O tecido esquelético tem movimento voluntário, forma os órgãos como os músculos do corpo. Esse tipo de tecido muscular aqui é o tecido liso. Certo? Tecido muscular liso. E ele também tem movimento involuntário. Forma órgãos como os nossos intestinos, por exemplo. Você vê, sente os seus intestinos se movimentarem quando ronca, por exemplo, sem que você controle esses movimentos. Então, tem deles que tem movimento voluntário, como o tecido esquelético, e movimentos involuntários, como o tecido muscular cardíaco e o tecido muscular liso. Tecido nervoso. Então, esse tipo de tecido ele é formado principalmente por células conhecidas por neurônios. Você está vendo aqui um neurônio em pleno funcionamento. Os tecidos nervosos levam e trazem informações, permitindo a comunicação entre o cérebro e todas as regiões e todas as partes do seu corpo. Funciona como se fossem impulsos nervosos, impulsos elétricos. Aqui o centro da célula, ele envia um impulso nervoso que percorre todo o neurônio e se conecta com essas outras partes aqui, tá certo? Do próximo neurônio. E é assim que os seus neurônios se comunicam uns com os outros e transmitem as mensagens. Por exemplo, quando você quer encolher uma perna, esticar uma perna, quando você quer andar, quando você quer parar, a sensação de dor, tá certo? De pressão, de calor,
são todas transmitidas pelos neurônios que faz parte do tecido nervoso que se encontra espalhado ao longo de todo o seu corpo. Então, esse tecido, ele tem o trabalho, ele tem a função no seu organismo de levar e trazer informações, permitindo a comunicação, a interpretação dos sentidos. Foi bom estar com você. Tchau!